Eu sei que estás estagnado na calistenia e perguntas-te como é que é possível eu ainda estar assim? Sendo que eu tenho alimentação adequada, eu tenho um bom descanso, durmo bem, recupero bem e também sou consistente. Bem, muito provavelmente estás a cometer 3 erros que te estão a estagnar neste processo de evolução. E estes erros são muito comuns e são difíceis até de corrigir, porque como iniciantes ou níveis mais intermediários, até avançados, muitas vezes essas pessoas não têm isto corrigido, mesmo assim continuam a ter progresso, mas esses são os casos mais raros. Porque quem evolui de verdade e chega ao topo não comete estes 3 erros. O primeiro erro, mas não menos importante, é não saber ouvir o corpo. Muita gente pensa que deve ignorar as dores, deve ignorar o cansaço, deve ignorar tudo o que sente e continuar a treinar, independentemente do que aconteça. Mas não. O corpo dá sinais, o corpo dá avisos. Por isso temos de saber ouvi-los, interpretá-los e definir o que é que está a acontecer de facto. Tens que saber definir se estás num dia com muita energia, que podes treinar com alto volume, alta intensidade. Se estás num dia com pouca energia, que podes treinar pouco, mas é mais refinamento técnico em si. Ou se estás num dia em que não podes treinar, tens que mesmo descansar e parar totalmente. Ou se estás a ter uma dor muito grande e tens que parar. O segundo fator é desafiar-te de facto nos treinos. Muita gente, ou a maior parte das pessoas, não se desafia de facto nos treinos. Elas vão para o treino com o telemóvel, ou vão a pensar noutra coisa, ou a fazer outra coisa, e não fazem de facto o que é importante com a intensidade certa, com a intenção certa. Sim, com a intenção certa, porque isto é fundamental. Ter as ativações certas, a intenção de movimento certa e ter um padrão de movimento adequado para os teus objetivos. Principalmente na calistenia, em que nós dependemos muito do refinamento técnico. Porque qualquer alteração biomecânica que façamos vai influenciar todas as nossas alavancas, toda a nossa força no movimento a ser executada. Toda a dificuldade do movimento, no fundo, de forma simples. Por isso, desafia-te de facto. Leva as séries próximo da falha, se caso queiras hipertrofia. Caso queiras mais movimentos, não vais tão até próximo da falha. Ganha mais volume, depois constrói intensidade e depois constrói volume e intensidade até chegares à progressão final para construir aí sim volume nessa progressão extremamente intensa, ou melhor, na progressão mais intensa que tens do movimento, mais desafiante, na progressão mais desafiante do movimento. E o terceiro fator e o último fator é não executar os exercícios da forma adequada, com a técnica adequada, com as ativações adequadas. Porque na calistenia, como eu já expliquei e já passei por este tópico de forma mais breve, é fundamental termos as ativações certas, os movimentos desde o início, por exemplo, as bases nas flexões, não só e na prancha de abdômen, não só fazer a flexão, mas no final fazer aqui a protração e depressão de ombro. Para quê? Para ganhar força, por exemplo, no serrátil anterior, músculos fundamentais para depois ter progresso na planche. Ok? Para ter já este músculo bem trabalhado. Eu, no início, não fazia isso porque eu não tinha este conhecimento, mas agora que tenho, vejo o quão importante é isto e o quão é que eu já podia ter evoluído nestes movimentos. Por isso, desde o início é fundamental ter as ativações certas, a forma certa, com a intenção certa, para conseguir evoluir de facto a longo prazo e evoluir mais ainda quando já estiveres num alto nível. E os básicos é para fazer para sempre. Claro que pode haver alguma altura ou outra que podes deixar os básicos um bocadinho de lado, mas é por pouco tempo, pouquíssimo tempo. Porque os básicos são a base de tudo, a base que te vão tirar os pontos fracos e transformá-los em fortes. E aí é que tu vais evoluir de facto. Porque tu só és forte até onde os teus pontos fracos te deixam. Ok? Só és tão forte até onde os teus pontos fracos te deixam ir. E se tu não tiveres pontos fracos alguns, que é quase impossível, podes tê-los mais diminuídos e depois outro fica ponto fraco e outro é forte e não sei o quê. Mas quanto mais vais trabalhando em ti neste aspecto,
mais consegues evoluir e mais resultados vais ter. Por isso, desafia-te e desfruta do processo, bons treinos e bora treinar!